Os maiores escândalos políticos do Brasil. Corrupção que marcou a história. O caso PC Farias e o impeachment de Collor. A queda do caçador de Marajás. Em 1992, o Brasil assistiu à queda do presidente Fernando Collor de Mello, eleito para combater a corrupção. Collor, que havia sido eleito com a promessa de ser o caçador de Marajás, viu sua reputação desmoronar em meio a um dos maiores escândalos políticos da história do país. Sua campanha foi marcada por promessas de moralização e combate aos privilégios, mas a realidade se mostrou bem diferente. No centro estava PC Farias, tesoureiro da campanha de Collor, envolvido em desvio de milhões dos cofres públicos. PC Farias, um empresário influente, foi acusado de operar um esquema de corrupção que desviava recursos públicos para financiar a campanha de Collor e enriquecer seus aliados. As investigações revelaram uma rede complexa de lavagem de dinheiro e corrupção que chocou o país. As denúncias revelaram um esquema de lavagem de dinheiro e financiamento ilegal de campanha. Documentos e testemunhos apontaram para um sistema sofisticado de desvio de verbas, que envolvia empresas de fachada e contas no exterior. A cada nova revelação, a pressão sobre Collor aumentava, e a confiança da população em seu governo diminuía rapidamente. O movimento popular fora Collor levou milhões às ruas, culminando no impeachment do presidente. Estudantes, trabalhadores e cidadãos de todas as idades se uniram em protestos massivos, exigindo a saída de Collor. As manifestações foram marcadas por rostos pintados de verde e amarelo, simbolizando a luta pela ética na política e a esperança de um futuro melhor para o Brasil. Pela primeira vez, um presidente foi afastado por crime de responsabilidade, marcando a luta contra a corrupção no Brasil. O impeachment de Collor foi um marco na história política do país, demonstrando a força da mobilização popular e a importância da transparência e da justiça. A queda de Collor serviu como um alerta para futuros governantes sobre os riscos da corrupção e a vigilância constante da sociedade. O Mensalão. A corrupção escancarada no coração do poder. Em 2005, o Brasil foi sacudido pelo escândalo do Mensalão, envolvendo a cúpula do governo Lula. O esquema consistia no pagamento de propina a parlamentares em troca de apoio político. A investigação no STF levou à condenação de políticos e empresários, incluindo José Dirceu e José Genuíno. O Mensalão evidenciou a corrupção enraizada no sistema político brasileiro e a necessidade de medidas eficazes no combate à corrupção. Operação Lava Jato. Revelações bombásticas e um país em crise. A operação que abalou as estruturas do poder no Brasil e trouxe à tona um esquema de corrupção sem precedentes. Em 2014, a Operação Lava Jato iniciou uma cruzada contra a corrupção no Brasil, desvendando um esquema bilionário de desvio de recursos da Petrobras. A operação começou com uma investigação sobre lavagem de dinheiro em um posto de gasolina e rapidamente se expandiu para revelar um complexo sistema de corrupção envolvendo a maior empresa estatal do país. A investigação revelou um conluio entre políticos, empresários e funcionários da Petrobras. Esses grupos se beneficiavam de contratos superfaturados e propinas, desviando bilhões de reais dos cofres públicos. A rede de corrupção se estendia por diversas esferas do governo e do setor privado, mostrando a profundidade do problema. A operação, conduzida pelo juiz Sérgio Moro, levou à prisão de políticos influentes e empresários poderosos. Entre os presos estavam ex-presidentes, governadores, senadores e executivos de grandes empresas. As prisões e condenações mostraram que a justiça estava disposta a enfrentar os poderosos e que ninguém estava imune às consequências de seus atos. A Lava Jato demonstrou que ninguém estava acima da lei, mas também enfrentou críticas por suposta parcialidade.
Alguns acusaram a operação de ser seletiva e de ter motivações políticas, enquanto outros a viam como um passo necessário para limpar a corrupção endêmica no país. As manifestações nas ruas refletiam essa divisão, com protestos tanto a favor quanto contra a operação. A operação marcou a luta contra a corrupção, apesar das controvérsias. A Lava Jato deixou um legado duradouro no Brasil, mudando a forma como a corrupção é vista e combatida. Mesmo com todas as críticas e desafios, a operação mostrou que a justiça pode prevalecer e que a sociedade não tolera mais a impunidade. A luta contra a corrupção continua, inspirada pelas revelações bombásticas da Lava Jato. O escândalo das rachidinhas. Corrupção no quintal de casa. O escândalo das rachadinhas revelou a prática de corrupção nos gabinetes políticos do Brasil. O esquema consiste na devolução de parte dos salários de assessores parlamentares aos seus superiores. O escândalo ganhou repercussão nacional ao envolver a família do presidente Jair Bolsonaro, com Flávio Bolsonaro acusado de participar do esquema. As rachadinhas evidenciaram a necessidade de uma reforma política profunda para combater a corrupção. Outros escândalos. Um Brasil manchado pela corrupção. Além dos casos emblemáticos, o Brasil já assistiu a uma série de outros esquemas que desviaram bilhões de reais dos cofres públicos. Esses escândalos não apenas desviaram recursos, que poderiam ter sido usados para melhorar a vida dos cidadãos, mas também corroeram a confiança da população nas instituições governamentais. A cada novo escândalo, a sensação de impunidade e desilusão cresce, criando um ciclo vicioso difícil de quebrar. O escândalo do orçamento, em 1993, e a máfia dos sanguessugas, em 2006, são exemplos de corrupção que marcaram a história do Brasil. No escândalo do orçamento, políticos foram acusados de manipular emendas parlamentares para desviar verbas públicas. Já a máfia dos sanguessugas envolveu a compra superfaturada de ambulâncias com dinheiro público, afetando diretamente a saúde da população. A corrupção compromete o desenvolvimento do país e mina a confiança da população nas instituições. Recursos que deveriam ser destinados à educação, saúde e infraestrutura acabam sendo desviados, resultando em serviços públicos de baixa qualidade e infraestrutura precária. Isso gera um impacto negativo direto na vida dos cidadãos, que enfrentam dificuldades diárias devido à má gestão dos recursos públicos. O combate à corrupção exige um esforço conjunto da sociedade, das instituições e dos poderes públicos. É necessário promover a transparência, fortalecer os mecanismos de controle e garantir que os responsáveis sejam punidos. Somente com a participação ativa de todos os setores da sociedade será possível construir um Brasil mais justo e livre da corrupção. O futuro do Brasil. É possível vencer a corrupção? Os escândalos políticos revelaram um sistema viciado que se alimenta da impunidade e da falta de transparência. A luta contra a corrupção exige um esforço conjunto da sociedade, das instituições e dos poderes públicos. E você, acredita que o Brasil está no caminho para um futuro mais justo? Comente sua opinião, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com amigos que também se interessam por política.